Fala pessoal do canal, aqui quem está falando é Daniel Sarmento e no vídeo de hoje nós vamos falar em como começar a investir com apenas R$30. É isso mesmo, vocês não estão escutando errado. Dá para começar a investir, certo? Dá para começar a se proteger da inflação com apenas R$30. De quebra, vocês vão ver no vídeo de hoje todos os títulos disponíveis no Tesouro Nacional, ou seja, todos os títulos de renda fixa atrelados ao governo federal. E antes de começar o vídeo, eu tenho dois recadinhos para vocês, certo? O primeiro é que está rolando um sorteio, né? Vai rolar um sorteio a partir desse vídeo, em que se você comentar esse vídeo aqui, for lá no nosso Instagram, que nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, e comentar o post que nós vamos fazer, né, sobre esse vídeo lá no nosso Instagram, e estiver seguindo o nosso Insta, né, você vai estar participando de uma consultoria de renda fixa, certo? Ou seja, comigo ou com o Danny Boy, nós vamos nos dedicar aí cerca de 2 a 3 horas para fazer uma consultoria completa e ensinar você, certo? Sobre a renda fixa. Onde investir, como investir, por que investir, qual a parte do seu capital que você vai disponibilizar para a renda fixa. Então, fica ligado, né? Comenta aí, vai lá no nosso Insta, curte e comenta lá o post que nós vamos fazer para você participar. Lembrando que a consultoria vai ser totalmente online. E o segundo ponto, antes que Jarbas, meu editor aqui, corte meu pescoço, se você puder deixar o like e se inscrever aí no canal para ajudar a gente a entregar esse conteúdo a várias outras pessoas, tá certo? Então, sem mais delongas, pau na máquina e vamos falar sobre como começar a investir com esses R$30. Para não perder o costume, solta a vinheta, Jarbas. Tá sem vinheta ainda, né? Faz parte. Então, pessoal, vamos lá. Então, pessoal, que investimento é esse que com apenas R$30 nós já conseguimos fazer a aplicação nele? São os títulos do governo federal, ou seja, os títulos de dívida do governo. O governo precisa captar dinheiro e ele emite esses títulos de dívida e promete uma certa rentabilidade em cima desses títulos, certo? Desse investimento. Então você vai comprar aquele título e o governo vai lhe devolver em um prazo futuro, né, acrescido de juros. Esses títulos do governo são os títulos do Tesouro Nacional. Basicamente, nós temos 3 tipos de título, que eu vou mostrar para vocês já, certo? Atrelados ao Tesouro Nacional. Vale lembrar que esses títulos do governo são os investimentos mais seguros que nós vamos encontrar no Brasil hoje. Eles são títulos de renda fixa, que como vocês já viram em vídeos anteriores nossos, são títulos que nós já sabemos quanto vai ser o rendimento desse título, ou se espera já saber qual vai ser o indexador de rendimento desse título, certo? Ou seja, indexador é qual vai ser a taxa de juros, né, que esse título vai estar rendendo no momento em que é feita a aplicação, certo? E é um título extremamente seguro porque é um título do governo federal. Então, o risco de moratória, ou seja, um risco de um calote do governo é muito pequeno, né? Isso aí traria consequências gravíssimas à economia, ao país mundialmente, né? Então, é muito difícil que isso aconteça. Para a gente saber quais são os títulos que estão disponíveis, né, no mercado, nós vamos entrar no Google, certo? Vocês vão ver a minha tela a partir de agora. E no Google nós vamos colocar Tesouro Direto. E lá você vai aparecer, o primeiro link que aparece aqui é o site do Tesouro Nacional, certo? Nós vamos clicar nele aqui. E rolando aqui para baixo, nós vamos ver opções de título. Aqui ele está apresentando 3 principais opções que nós temos, né? São os títulos do Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, e Tesouro Selic. São os 3 tipos de título que nós podemos investir dentro do Tesouro Nacional. E você pode ver aí que a partir de R$30, ó, no Tesouro Prefixado 2024, R$30,69, né, mais precisamente, a gente já consegue fazer um aporte, né, nesse título. O IPCA mais 2026 já é de R$58,81 para fazer um aporte. E o Tesouro Selic é de R$109,79. Daniel, só tem essas opções de título? Não, se você clicar aqui, ó, veja todos os títulos disponíveis pelo governo, nós vamos ter essa tabela aqui, ó. 3 títulos prefixados, 2 títulos atrelados à taxa Selic e 6 títulos atrelados ao IPCA, certo? Você vê que o valor do investimento ele varia de acordo com o título e eu vou explicar para vocês basicamente o que é cada título desse, certo? Então, o Tesouro Prefixado, nós vemos aí que tem um Tesouro Prefixado 2024 e um Tesouro Prefixado 2026. Esse ano, né, que aparece aí no título é o ano de vencimento, ou seja, o ano que eu vou fazer um investimento
hoje nesse título e eu vou resgatar em 2024 ou 2026. Daniel, eu não posso resgatar esse título antes, né, esse investimento antes? Você pode. Porém, nesse tipo de título, pode acontecer de nós termos prejuízo se nós resgatarmos antes, porque ele sofre com a marcação a mercado. O que seria essa marcação a mercado, Daniel? Marcação a mercado é porque esses títulos eles estão ligados à oferta e à demanda, certo? Se tem pessoas que estão querendo adquirir esse título, ele tende a ter uma subida no seu preço. Ou seja, o valor desse título começa a valer mais, né? Porque você tem uma demanda maior por aquele título. E a partir do momento que tem menos pessoas interessadas nesse título, o preço dele começa a diminuir. O rendimento é o que a gente está vendo aqui. No momento, hoje, são 10,19 para o Tesouro Prefixado 2024 e 10,47 para o 2026. Porém, essa rentabilidade muda todos os dias. Então, hoje está com essa rentabilidade. Se eu for fazer um aporte nesse título, eu vou pegar essa rentabilidade. Porém, amanhã, essa rentabilidade pode estar maior ou menor. Justamente a marcação a mercado. Poxa, Daniel, ainda está complicado de entender essa marcação a mercado. Então, a gente vai vir aqui embaixo ó, e vai pegar histórico de preços e taxas. Vamos pegar aqui, ó, Tesouro Prefixado 2024. Vou pegar nos últimos 90 dias. Olha só a variação que a taxa teve, né? Em 1º de julho de 2021, ele estava pagando 8,22%. Ou seja, se nesse dia eu fosse fazer um aporte, né, nesse título, ele estaria me pagando 8,22% de rendimento ao ano. E aí você vê que a taxa ela vai variando ó, durante os dias e hoje ela está em 10,28%. Ou seja, se eu fizer um aporte hoje, ela vai estar me pagando em 2024, certo? Que é o vencimento desse título, 10,28% ao ano. E qual o pulo do gato para entender essa marcação ao mercado? Todo título do Tesouro, certo? Prefixado, ele vai ter que valer no seu vencimento R$1.000. Vou voltar aqui para a tabela para a gente ver. O preço do título de 2024, hoje, o preço unitário dele é de R$ 767,26. Então, se eu quisesse comprar um título inteiro, seria isso, R$ 767. Porém, eu posso fazer o aporte a partir de R$ 30, certo? R$ 30,69. Esse título, no vencimento dele, que é aqui, ó, dia 1º de julho de 2024, vai ter que valer R$1.000. Ou seja, eu vou estar fazendo um aporte de R$ 767 e o governo vai me devolver R$1.000 nessa data aqui. O Tesouro 2026, você vê que ele está mais barato. Por quê? Porque ele tem mais tempo para render. Então, se ele tem mais tempo para render, a taxa de juros vai passar mais tempo atuando, né, em cima desse título. Então, ele vai render mais. Então, para ele chegar a R$1.000, ele tem que valer menos hoje, certo? Então, hoje ele está valendo 654. Então, se eu quisesse comprar esse título inteiro, né, eu estaria pagando R$654, para que no dia 1º de janeiro de 2026 o governo federal me pagasse R$1.000 por esse título, certo? E isso hoje dá uma taxa de 10,47% ao ano. Então, se eu pego R$654 e coloco 10,47% de rendimento ao ano, até essa data aqui, eu vou ter justamente R$1.000 menos esse valor, que vai ser o rendimento, que vai dar 10,47% ao ano, certo? Essa é a marcação a mercado. O título varia de preço todos os dias, porém, o que você tem que se atentar é no dia que você está fazendo o aporte. Então, se no dia que você está fazendo o aporte, no caso, se fosse hoje, você estaria para o Tesouro de 2026 prefixado, pegando uma taxa de 10,47%. Amanhã, possa ser que essa taxa esteja maior ou menor. Vai depender das condições econômicas que o Brasil estiver passando no momento. Por isso, esse tipo de título, certo? Ele não é indicado para uma reserva de emergência, porque se você precisar desse dinheiro antes do vencimento e você tiver que resgatar, você vai conseguir resgatar, porém você pode sofrer com a marcação a mercado e esse título está valendo menos, certo? Quando a taxa de juros aumenta, né, esse título começa a cair. Por quê? No mesmo intervalo de tempo, certo? Digamos que em um ano, se eu tenho uma taxa de juros aumentando, o valor do título tem que diminuir. Por quê? A taxa de juros aplicada àquele valor tem que dar R$1.000 no final do vencimento.
Então, se a taxa de juros começa a aumentar, né, como ela muda diariamente, o valor do título começa a cair. Então, quando eu for resgatar, esse título vai estar valendo menos. Se eu levo até o final do vencimento, vai estar valendo os R$1.000, certo? O governo vai me pagar os R$1.000. Mas se eu tiver que me desfazer dele antes do vencimento, eu vou estar sofrendo com essa marcação a mercado. Do mesmo jeito que se a taxa de juros começa a cair, o valor do título começa a subir. Então, se você resgatar antes com a taxa de juros quando estiver caindo, você pode vir a resgatar esse título, certo? Em um preço maior, ou seja, você obter lucro em cima do valor do título. Vocês estão vendo aqui também, ó, na tela, que nós temos um tesouro pré-fixado com vencimento em 2031 com juros semestrais, certo? Eu não vou me ater a explicar mais sobre esse título, porque é basicamente a mesma coisa desses títulos, o que muda é o vencimento dele, porém os juros semestrais é justamente em que, em vez de ele pagar os juros no final só, ele vai pagar semestralmente. Então, semestralmente vai estar caindo ali na sua conta os juros em cima dessa aplicação, né? Isso, querendo ou não, diminui um pouco o rendimento, né, do seu investimento, porque você vai estar perdendo os juros compostos, né? E a partir do momento que cai ali na sua conta uma parte desse rendimento, ele já não vai estar contando para o rendimento futuro, né, do próximo semestre. Então, o seu título ele acaba não se beneficiando tanto dos juros compostos. Daí nós vamos passar para o Tesouro Selic, certo? Que é o nosso segundo tipo de investimento no Tesouro Direto, e esse é ideal para reserva de emergência. Aquele dinheiro que está guardado ali na sua poupança, que você pode usar ele a qualquer momento, você pode tirar ele ali da poupança, porque a poupança tem sofrido bastante, né? Com a inflação muito mais alta do que os rendimentos da poupança, a poupança tem se tornado um péssimo investimento hoje. A poupança não chega nem a ser um investimento, né? Digamos assim. Então, o Tesouro Selic 2024 e o Tesouro Selic 2027 nós temos disponíveis aqui no site do Tesouro Nacional. Você vê que o aporte dele já é de R$109, o aporte mínimo, então a partir de R$109 nós conseguimos comprar esse título, certo? Uma parte desse título. E ele vai render justamente a taxa Selic, mais isso aqui que nós vamos chamar de deságio. E o que seria isso? O que seria essa taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros, certo? Da economia. Ela muda a cada 45 dias, em que há uma reunião no Banco Central, né? O Copom, que é o comitê que é responsável pela gestão da política monetária no país, ele decide se vai aumentar, manter ou diminuir a taxa Selic. A taxa Selic ela é um instrumento de política monetária, então ela tende a corrigir a inflação. Quando a inflação começa a subir, o Banco Central ele tem que começar a aumentar essa taxa Selic para que ele possa controlar a inflação. Ela é um instrumento de política monetária. Daniel, o que é instrumento de política monetária? Instrumentos de política monetária são artifícios que o governo tem para poder controlar a inflação, ou seja, controlar a desvalorização da sua moeda. Todos os anos, se você olhar no site do Banco Central, você tem lá a meta de inflação. Então, o governo trabalha com a meta de desvalorização da sua moeda. Se nós olharmos aqui, vamos botar aqui no site do Banco Central, digitar no Google aqui, Banco Central, vocês vão ver que logo no começo, certo, do site aqui, nós vamos ver quanto é que está a inflação hoje, né? A inflação acumulada nos últimos 12 meses, você vê que está altíssima, né? 9,68%. Porém, aqui nós vemos a meta de inflação que foi definida pelo Banco Central, de 3,75%. E nós estamos com ela em 9,68%. Ou seja, a inflação ela está fora da meta, né? Está fora de controle do governo, digamos assim. Você vê aqui, ó, nesse gráfico que a inflação está crescente. E o que é que o governo pode fazer para controlar essa inflação? Ele tem que diminuir a oferta monetária, né, no país. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai aumentar a taxa básica de juros, né, que é a Selic, para que todas as outras taxas de juros de financiamento, de empréstimo, né, de tudo que envolver juros no Brasil, né, oferta monetária, ou seja, acesso à moeda, fique mais caro, ou seja, menos pessoas tenham acesso e com isso menos moeda circule na economia. Você vê aqui, ó, que a taxa Selic, a partir de de março, ela começou a subir, ou seja, o governo teve que começar a aumentar
essa taxa de juros, ainda está bem abaixo da inflação, geralmente ela fica ligeiramente acima da inflação, certo? Para que você possa controlar justamente a inflação que está no Brasil hoje. Nós temos aqui embaixo que a taxa Selic hoje é de 6,25%. Daqui a cerca de 45 dias nós vamos ter uma nova reunião do Copom, certo? Em que se espera que aumente em mais um ponto percentual, né, nessa próxima reunião. E antes do final do ano nós ainda teremos outra reunião do Copom em que se espera novamente que tenha mais um reajuste de mais um ponto percentual. Então espera-se que no final do ano essa taxa esteja em 8,25%, que ainda é abaixo da inflação, né, que nós estamos vendo aqui. Então, para 2021, espera-se que essa taxa Selic comece a subir mais, né, comece a passar da inflação. Então, com isso, esse título aqui do governo, ele rende justamente a taxa Selic. E ele não sofre com a marcação a mercado, porque a Selic, por mais que ela entre em um patamar de diminuição, né, ou seja, o Banco Central começa a ver que a inflação está controlada, a inflação começa a diminuir e o governo começa a diminuir, ou seja, a taxa Selic começa a estimular mais a economia, a entrar mais dinheiro na economia, a taxa Selic vai começar a cair. Então o rendimento desse título vai começar a cair. Porém, para isso acontecer, a taxa Selic já tem que estar acima da inflação. Então, no mínimo, você já vai estar se protegendo da inflação. Que, para um rendimento de renda fixa, para um investimento em renda fixa, é o que se espera, você ganhar da inflação. O outro tipo de investimento que nós vamos ter é justamente o Tesouro IPCA+. O IPCA é justamente o índice de inflação. A inflação ela pode ser medida pelo IPCA e pelo IGPM, mas o IPCA é o índice de preços ao consumidor, né? Consumidor amplo. Então é o que o governo se baseia, né, para a sua política monetária. E nesse título aqui, nós vamos sofrer com a marcação a mercado também, né? Ele é um título misto, então ele é uma mistura de pré-fixado e pós-fixado. Pré-fixado por quê? Porque ele vai estar pagando IPCA mais uma certa taxa de juros, né? Como nós vemos aqui. IPCA mais, por exemplo, 4,61%. Esse título aqui que vence em 2026. Ele é pré-fixado, porque você sabe que ele vai render no mínimo 4,61%, mais o IPCA, que é a inflação. Então, se a inflação hoje, como nós vemos aqui, está em 9,68%, esse título vai render 9,68% mais 4,61%. Então, quase 15% aí, né, de rendimento ao ano. Porém, ele sofre justamente com a marcação a mercado, porque essa taxa aqui ela vai ser variável. Então, quando você faz um investimento, você sabe que você vai estar travando essa taxa aqui. Mas, por exemplo, se você vem para fazer um novo investimento amanhã, essa taxa aqui pode mudar e, com isso, esse valor aqui do título também pode mudar. Nesse título, nós vemos que nós temos uma opção maior, né, de vencimento, de prazo de vencimento, 2035, 2040, 2055. Então, geralmente, quanto mais longo o título, maior vai ser o rendimento, né? Maior vai ser a taxa dele, porque a incerteza mais lá para frente é muito maior, né? Em como vai estar a situação econômica do país, esse tipo de coisa. Se ele vai poder honrar os compromissos dele, de dívidas, né? Então, quanto mais incerteza, maior vai ser o rendimento desse título. E Daniel, como é que eu posso comprar um título desse, né? Se eu tiver o dinheiro, como é que eu posso começar a investir? Você pode se cadastrar diretamente no site do governo, né? Esse é um dos pouquíssimos investimentos que você não precisa de uma corretora, você faz o cadastro direto no site, né, do Tesouro, vai ter aqui uma opção de você se cadastrar, ou se você já tiver conta em uma corretora, você vai ver que também está disponível na corretora esses investimentos, né, esses títulos. Vou mostrar aqui para vocês a Genial, que é uma das corretoras que nós usamos aqui. Na parte de investimento, você vai ver aqui em títulos do Tesouro, certo? E você vai ver que estão todas as opções que nós vemos no site do Tesouro Nacional, né? Você vai ver que é extremamente simples, você tendo o dinheiro na sua conta, né, da corretora. Deixa eu só pegar aqui um título, pronto, tá aqui 2027 que eu não estava vendo. Então você vai vir aqui, ó, investir, você já tem o valor mínimo, né, que é para investir, você vai só digitar a sua assinatura eletrônica e investir, certo? Clicar aqui em investir e aí você já vai estar comprado nesse título, né? Você vai receber todas as informações na sua corretora, no seu e-mail. O governo federal vai lhe mandar um e-mail, né? O Tesouro Nacional vai lhe mandar um e-mail informando que você possui aquele título com resgate em tal período.
Se você já tiver esse título e quiser resgatar antes do prazo, certo? Você vai vir no site da sua plataforma, né, de investimentos e você vai clicar lá para resgatar. Vai estar lá, você tem tal posição nesse título do governo e aí você vai simplesmente resgatar, certo? Então, vocês viram que com apenas R$31, né, vamos arredondar, você já consegue fazer um investimento em renda fixa e ter um rendimento acima da inflação, que é o que uma pessoa com sanidade mental no Brasil hoje tem que buscar, certo? Se ele tem algum dinheiro guardado, seja ali no banco, na sua conta corrente, na poupança, ele tem que tirar dali, certo? E colocar para render, porque a inflação ela está cada dia maior aqui no Brasil. Então, seu dinheiro está perdendo valor. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de, se puder, curtir, comentar o vídeo aqui, ir lá no nosso Insta, comentar o post, né? Curtir e comentar o post que a gente vai deixar lá hoje. Seguir a nossa página para estar concorrendo ao sorteio aí de uma consultoria em que a gente mostra isso aqui muito mais aprofundado, quais são as opções que nós vamos ter além desses títulos do governo, porque nós temos debêntures, LCI, LCA, enfim, vários outros tipos de investimento em renda fixa que não são atrelados ao governo, certo? E que às vezes são até mais atrativos, mas também a gente tem que explicar o risco que está envolvido com eles. Então, pessoal, até o próximo vídeo.